Bom dia, alunos. Bom dia, alunos. Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu acho que é necessário agora, nesse momento, a gente esclarecer todas as dúvidas que tiver, né? Nós estamos na reta final desse ano, praticamente setembro, daqui a pouco outubro, daqui a pouco nós estamos no Natal, então, rápido, né? Não posso deixar vocês ficarem com dúvidas. Então, mesmo ontem eu tendo feito uma explicação sobre cada um dos assuntos que vai ter nessa prova de redação, eu acho melhor falar com vocês aqui, né? Que vocês podem ouvir a qualquer momento que tiverem dúvida. Vamos lá. A prova de redação vai ser na sexta-feira. Só vai ser redação, não vai ter português. Terão 3 temas: carta do leitor, mapa conceitual e mito. Vai ser uma produção escrita. Não sei qual será a abordada. Se serão as 3 abordadas nessa prova ou se a professora vai escolher uma delas para abordar. Sendo assim, eu vou passar o conceito de cada um para vocês. Carta do leitor. O que é carta do leitor? Como fazer uma carta do leitor? Primeiramente, você tem que colocar onde está sendo escrito e a data, tá? É assim que você vai começar a escrever essa carta. Desculpa, gente. Então, Fortaleza, 13 de setembro de 2023. Local e data, de onde eu estou escrevendo essa carta. Agora eu vou fazer a saudação. Para quem está se dirigindo essa carta, né? Então vamos lá. Na maioria das vezes que a gente vai escrever uma carta, sendo essa uma carta do leitor, você leu algo e vai escrever sobre aquilo, tá? Por exemplo, eu peguei uma revista, vi uma reportagem sobre abordagem da inteligência artificial na educação. Li aquela reportagem, li aquela matéria numa revista, num jornal, vi na televisão, tá? E aí eu vou fazer o quê? Vou escrever para esta revista, para este jornal, para esse canal de comunicação, tá? Então vamos colocar aqui. Atenção da revista Jovem Cidadão, vamos colocar assim. Pronto, então quer dizer que o local e data e para quem eu estou escrevendo, tá? Então eu tenho que botar para quem eu estou escrevendo. Aí eu vou colocar olá, ou oi, né? Boa tarde, dependendo do contexto de como você vai escrever. Você faz essa saudação e aí começa a tua mensagem. Numa carta do leitor, serve para 3 coisas. Criticar. Bom, li a reportagem, não gostei. Achei que foi feita uma abordagem errada, que as informações, ao meu ponto de vista, não foram passadas de forma coerente. Então eu vou escrever para essa revista dizendo que, criticando, tá? Eu acredito que vocês abordaram essa matéria de uma forma errada, passando para o leitor uma informação errada, uma crítica. Posso também escrever elogiando a matéria. Adorei que vocês abordaram esse assunto, um assunto muito interessante para a nossa atualidade, e aí eu desenvolvo a minha mensagem. Posso também escrever dando uma sugestão. Na própria crítica, eu já posso sugerir uma melhoria. No próprio elogio, eu já posso sugerir uma melhoria. Tá muito legal a sua reportagem, mas acredito que vocês poderiam pegar jovens, entrevistá-los, saber a opinião. Estou sugerindo uma melhoria para aquela reportagem. Então, a carta do leitor consiste nisso. Ou você escreve criticando, ou você escreve elogiando, ou você escreve tanto criticando quanto elogiando, mas colocando uma sugestão de melhoria, né? Então, assim é que vocês vão elaborar essa carta do leitor. Mapa conceitual. Quando a gente fala em mapa conceitual,
a gente está falando em mapa mental. Vocês sabem o que é o mapa mental? O mapa mental é quando eu tenho um assunto que é o meu tema central e dele eu tenho ramificações, ou seja, ele vai ter subtítulos desse assunto principal. Por exemplo, vou apagar aqui para a gente poder entender do que eu estou falando. Bom, vou colocar aqui educação. Educação é a minha palavra central. É sobre ela que será o meu mapa conceitual, tá? Então eu escolho uma palavra. Não sei se a professora na hora da redação vai dar uma palavra, né? Ou uma fonte ou um pontapé inicial para vocês desenvolverem esse mapa conceitual. Mas a partir disso vocês têm que ter em mente que tem que ter uma palavra central, uma palavra-chave, que delas vocês consigam colocar subtítulos. Por exemplo, educação. Aí eu puxo um subtítulo aqui. Necessário. Aí eu desenvolvo. Necessário para a juventude, aprimorar seus conhecimentos. Pronto. Criei um subtítulo aqui. Aí eu venho aqui. Escolas. E aí eu falo. A abordagem em escolas públicas é feita de uma forma diferente da abordagem em escolas particulares, conteúdo, então eu vou lá desenvolvendo o meu mapa conceitual. Então, sempre que for falado em mapa conceitual, eu estou falando em mapa mental, que é aquele que tem uma palavra no meio, aquela palavra-chave, daquela que vai originar outras ramificações, tá? Vamos lá, vou dar um outro exemplo aqui. Digamos, coloque aqui, natação. É a minha palavra central. Né? Dela, eu vou ter que dar conceitos a respeito dela. Então, vamos lá. Eu vou dar um primeiro conceito aqui. Esporte. Aqui. Estimula o crescimento. Aqui. Melhora respiração. Aqui, desenvolve a criança. Veja bem, montei aqui um mapa conceitual. A palavra central, natação. Dela eu dei conceitos, ramificações. A natação é boa por quê? Porque estimula o crescimento, é um esporte, melhora a respiração e desenvolve a criança. Então, sempre o mapa conceitual é uma palavra-chave que vai ter ramificações, mas que no contexto, tudo isso aqui está sendo falado sobre a natação, tá bom? Mapa conceitual é isso. E o outro assunto é mito. Mito, a gente estava trabalhando muito, né? Inclusive mito aqui no reforço. O mito, quando eu falo em mito, é algo que tem fantasias. Algo que pode ter uma realidade, mas que nisso eu incluo algo fantasioso, algo que é impossível de existir, tá? Por exemplo, o mito da pequena sereia, da sereia, o mito da sereia, vamos colocar assim, né? A sereia é um peixe, que é metade humano, metade peixe, na verdade não é um peixe, é metade humano, metade peixe, e que ao cantar, o seu canto hipnotiza os pescadores que acabam se jogando no mar, né? Então, isso é um mito, é uma história criada, inventada, tá? Digamos assim, a mula sem cabeça é um mito. Além, vocês podem dizer assim, professora, mas o mito é parecido com lenda? Sim, o mito é parecido com lenda, mas veja bem, a lenda é algo que nos acompanha de geração em geração. Nós conhecemos a Cuca através da nossa mãe, que conheceu através da mãe dela, e assim vai se passando de geração em geração. Uma lenda. O mito, ele pode ser renovado. Hoje, eu posso dizer assim, lá na pracinha do Jardim Castelão,
Tem um cachorro que de noite vira gente. É um mito. Por quê? Porque é algo da atualidade, não é algo que é corriqueiro, não é algo que eu trouxe de outras épocas, né? Então não pode ser considerado uma lenda, é um mito, né? Estou criando agora. E ele tem aspectos verdadeiros, né? Por exemplo, existe realmente uma praça, existe realmente um bairro, mas elementos fantasiosos. Que um cachorro não pode virar uma pessoa, uma pessoa virar um animal, né? Então tem mitos. O mito ele tem um envolvimento entre fatos que podem ser reais e fatos que podem ser fantasiosos, tá? Então a gente está trabalhando muito o mito aqui, né? Então eu acredito que não seja uma dúvida tão frequente. Eu acredito que seja a dúvida ao escrever, ao desenrolar a tua história, né? Então, qual é a dica que eu dou para você escrever um mito? Primeiro, defina o seu título. Tem que ter um título, tá? Tem que ter o nome da tua história. Porque a partir disso você pode ter ideias para escrever essa história. Então, você cria logo o nome da tua história na tua cabeça, cria esse nome, dá esse título para tua história e aí começa a desenvolver ela, colocando, como eu falei, elementos que podem ser reais com elementos fantasiosos, tá? Não esqueçam que uma redação é corrigida tanto pelo seu contexto, ou seja, a ideia. Se ela colocar que tem que ser feito um mito, você tem que escrever um mito, você não pode fugir do tema. Se a professora colocar quer um mapa conceitual, você tem que fazer um mapa conceitual. Se ela colocar eu quero uma carta do leitor, você tem que escrever uma carta do leitor. Não pode fugir do tema. As pessoas vão ficar tirando 0 em redação, estão zerando redação, porque fogem do tema proposto na sala de aula. Então não pode fugir desse tema, tá bom? Outra coisa muito importante, uma redação, ela é corrigida gramaticalmente. Ou seja, atenção para vírgula. Redação tem que ter vírgula. Ninguém faz uma leitura que não esteja uma pausa. E a vírgula é exatamente isso, é uma pausa para que você entenda o que está sendo lido. Então, toda vez que você for escrever e pensar em colocar aí eu dei um pedaço de bolo para ela. Aí lavei a vasilha. Sempre que você pensar em colocar esse aí, tira esse aí e põe uma vírgula. Porque ali é que vai estar a vírgula. Muita gente tem dificuldade em colocar as pontuações corretas em um texto. Então, sempre eu dou a dica, quando você for escrever, escreva, depois leia novamente o que você escreveu. Porque quando você lê novamente, você percebe aonde há necessidade de dar uma pausa, aonde há necessidade dessa vírgula. E toda vez que pensar em colocar a palavra aí, não põe essa palavra, põe uma vírgula, tá bom? Leia o espaço do parágrafo, é muito importante o parágrafo, tá? Escreva até a margem, não ultrapasse a margem, que é aquela linha que fica, né? Deixa eu apagar aqui. Aquela linha que fica no seu caderno, ela tem que ser respeitada, tá? Eu sempre estou falando isso. Eu tenho uma folha e ela tem uma margem aqui, muitas vezes. Você dá o ponto de parágrafo, não precisa botar o ponto, mas você sabe que ele tem que ter um espaçamento. Começa a escrever aqui, chega na margem, volta para o início, tá? É assim que se escreve. Terminou o parágrafo, para e começa na outra, não pula linha, não pode pular linha, mas você começa na outra linha seguinte, na mesma direção do parágrafo anterior. Outra coisa muito importante, quando você está escrevendo, que você chega até aqui, você tem que pensar em como separar essa palavra. Por exemplo, momento, eu quero escrever momento. Aí eu vou escrever momento, parei aqui, ó, to. Porque tem que saber o momento certo de parar. Porque a gente aqui, quando a gente para e continua na outra linha, é como se você estivesse fazendo uma separação de sílabas. A palavra momento é separada assim, momento. Viu que eu obedeci a separação, eu parei exatamente onde tinha que parar. Veja bem, se eu faço isso aqui, eu trouxe o N para cá, está errado. Não pode ser feito assim.
Quando a palavra não dá e você tem que trazer ela para cá, você tem que trazer ela como se você estivesse separando uma sílaba, tá bom? Então é isso, gente. Prestem atenção, escrevam com cuidado, depois de escrever, leiam novamente. É importante que vocês leiam novamente a redação de vocês e boa sorte na prova.